Receita vai investigar se houve violação a dados sigilosos de advogado de Adélio Bispo. Ex-secretário do Fisco afirmou à Folha que houve pedido para investigar defesa do autor da facada em Bolsonaro. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia. No YouTube, a Receita Federal informou que abrirá uma investigação interna para saber se houve, em 2019, acesso ilegal a dados fiscais do então advogado de Adélio Bispo de Oliveira, autor da tentativa de assassinato contra Jair Bolsonaro PL, durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo a Receita, uma busca preliminar feita após a publicação das declarações de Sintra não encontrou nenhuma solicitação formal da PF ou de algum outro órgão de investigação e fiscalização para que houvesse levantamento de dados relativos ao caso. Se eventual investigação da Receita em 2019 tiver ocorrido de maneira informal, o ato é passível de sanções administrativas, penais e cíveis. O advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior atuou como defensor de Adélio da época do atentado até o final de 2019, quando o caso foi assumido pela Defensoria Pública da União. Naquele momento, junho de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, se discutia o atentado e pedido feito à RFB Receita Federal do Brasil para ver a origem do pagamento ao advogado do Adélio Bispo, disse Sintra à Folha no início do mês, por meio de mensagem de texto, no contexto de outra apuração jornalística. Sintra, que chefiou a Receita de janeiro a setembro de 2019, respondia a pergunta sobre se haviam sido discutidos os acessos ilegais a dados de desafetos da família Bolsonaro, em uma reunião entre ele, o então coordenador da inteligência do Fisco, Ricardo Feitosa, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno, em junho de 2019. Como a Folha revelou, Feitosa fez acessos ilegais a dados fiscais sigilosos do coordenador das investigações sobre o suposto esquema das rachadinhas, o então Procurador-Geral de Justiça do Rio Eduardo Gussen, e de dois políticos que haviam rompido com a família presidencial, o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Sintra negou que essa reunião tenha tratado desses acessos ilegais, afirmando ter sido apenas uma visita de cortesia a Heleno, para conhecer o novo coordenador de inteligência da Receita e que, entre outros, houve conversa informal e de caráter geral sobre temas noticiados à época pela imprensa, como o mistério sobre quem estaria bancando o advogado de Adélio. Mas não deu em nada. Concluíram que o advogado mentiu e não recebeu pagamento algum, acrescentou. Procurado novamente nesta terça-feira 14, o ex-secretário da Receita não quis se manifestar sobre a abertura de investigação pelo Fisco. A tentativa de apontar supostos financiadores dos advogados de Adélio Bispo mobilizou Bolsonaro e aliados em toda a sua gestão, tendo sido também objeto de investigações da Polícia Federal, com desdobramentos até os dias atuais. No mês em que Sintra se reuniu com Heleno no Palácio do Planalto, por exemplo, Bolsonaro publicou em suas redes sociais mensagem com vídeo editado por bolsonaristas em que o advogado de Adélio sugeria que estava sendo pago por emissoras de TV. O advogado afirmou, posteriormente, que estava sendo irônico neste ponto e a edição do vídeo camuflou seu correto contexto. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. A versão contada por Zanoni, que permanece a mesma, é a de que ele assumiu a defesa de Adélio após ter sido procurado por uma pessoa de uma igreja evangélica frequentada pelo agressor. Essa pessoa lhe teria adiantado R$5,000 em dinheiro, tendo rompido o contato após o recrudescimento da repercussão do caso. Ainda em 2019, a PF interrogou fiéis que frequentavam os mesmos templos de Adélio, entre outras diligências, mas jamais achou indícios de financiamento dos advogados por terceiros.
A hipótese considerada mais forte por investigadores é de que Zanoni tenha assumido o caso de graça, em troca da notoriedade que ganharia na mídia. Apesar disso, Bolsonaro e aliados sempre mantiveram a afirmação de que Adélio agiu a mando de alguém, o que resultou na pressão sobre a PF para que ela descobrisse os supostos financiadores dos advogados. Em dezembro de 2018, operação da Polícia Federal autorizada pela Justiça apreendeu os materiais de Zanoni em seu escritório, mas em março do ano seguinte o Tribunal Regional Federal da Primeira Região paralisou a análise da busca sob o argumento de que ela feriu o sigilo profissional da advocacia. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que o devolveu ao TRF1 sem análise de mérito. Em novembro de 2021, o Tribunal Federal autorizou a quebra de sigilo bancário de Zanoni. Com isso, a Polícia Federal reabriu o inquérito, que corre sob sigilo. A defesa de Adélio, hoje a cargo da Defensoria Pública da União, foi composta inicialmente por 4 advogados. Zanoni seria o coordenador do grupo, composto ainda por Pedro Augusto de Lima, Felipe E. Poça, Marcelo Manuel da Costa e Fernando Magalhães. Procurado nesta quarta-feira 15, Zanoni afirmou acreditar que toda a vida fiscal de suas empresas tenha sido devassada. A Polícia Federal concluiu, em 2 investigações, que Adélio agiu sozinho, sem nenhuma evidência real de que tenha sido auxiliado por outras pessoas ou obedecido a um mandante. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Considerado inimputável pela Justiça Federal mediante diagnóstico de transtorno mental, que o incapacita de entender o caráter de crime que cometeu, ele cumpre medida de segurança na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.